Então, muito bom dia aí, pessoal da turma 20/CDD03, professor Bruno Steffens novamente aqui diretamente de Franca, para vocês aí em Rio Preto, tá? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma aulinha da semana para vocês. Eu costumo dizer que a aula é especial, né? Mas toda aula é especial, toda aula é importante. Essa não vai deixar de ser também. E essa aula ela é mais voltada para aqueles cuidadores, aquelas cuidadoras que vão trabalhar com criança, tá legal? Então, vocês podem trabalhar com criança, podem ser babás, podem trabalhar não só com recém-nascido, mas crianças aí de todas as idades, até os 12 anos. Vocês estão lembrados que eu falei lá naquela aula de leis, que o Estatuto da Criança e do Adolescente estipula que até os 12 anos, a criança está na fase da infância, e dos 12 aos 18, na fase da adolescência, certo? Então, vocês vão hoje aprender sobre as fases do desenvolvimento infantil. Então, eu costumo dizer nessa aula aqui, é uma aula bem interessante mesmo de se entender, que a gente fala assim, mas a criança, quando ela tem 2, 3 anos de idade, ela não aprende as coisas, porque ela não tem noção das coisas. Gente, presta atenção no que eu vou falar agora. Uma criança, ela sabe muito mais, ela aprende muito mais do que um engenheiro, por exemplo. Tá? Por quê? Porque quem faz engenharia, por exemplo, tem lá a noção, sabe conversar, sabe fazer cálculo, tudo bem. A criança, ela nunca teve contato com o aprendizado na vida. Pega uma criança aí, quem é mãe sabe disso. Uma criança de 1 ano e meio, tá bom? Essa criança não sabe nem falar. Então ela não tem nem aprendizado. E quando você dá, por exemplo, um brinquedo, lá um bloco para ela montar, aqueles bloquinhos tem que encaixar o que é redondo, encaixar o que é quadrado, encaixar o que é estrela, ela consegue encaixar, porque ela já tem essa percepção. Então vocês vão ver que interessante que é. A criança, mais do que todos, ela aprende muito. E o ambiente onde que ela vive vai dizer muito a respeito disso. Legal? Vai ser a nossa aula de hoje. Então, a aula mais voltada a quem gosta aí de assuntos voltados à criança. Tá legal? Vamos compartilhar uma tela aqui para a gente começar a nossa aula? Então, vamos lá. Então, a aulinha de vocês está aqui na tela. Capítulo 17 do livro. Está acabando o livro, hein? Está acabando. Daqui a pouquinho a gente começa outro. Vamos lá. O livro aí, Profissão de Cuidador, está terminando. Falta esse capítulo e mais 2 para terminar. Fases do desenvolvimento infantil. Então, a gente vai aprender aqui nessa aula que a infância, que vai do 0 aos 12 anos, tem as suas fases. Cada fase é estipulada aí de atividades, como que a criança vai se portar, por que que a criança demonstra certas atitudes, tá legal? Então, vocês vão entender que muitas vezes não é porque a criança quer fazer aquilo, é porque é da fase dela fazer aquilo. Então, vocês vão entender bacana nessa aula aqui de hoje. Lembrando sempre da revisão da aula passada, quando a gente falou de acidente. Então, eu falei a questão da segurança do ambiente domiciliar, prevenção de queda, prevenção de acidente, toda aquela questão da adaptação ambiental que deve ter dentro da residência, piso antiderrapante, iluminação, protetor de quina, corrimão. Vocês estão lembrados disso, legal? Então, a aulinha da semana passada aí, segurança em ambiente domiciliar. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre as fases do desenvolvimento infantil. Aqui vocês vão perceber que tem alguns nomes um pouco complicados, mas eu não quero que vocês fiquem focados e focados nesses nomes, tá? Não precisa decorar isso. Eu só vou passar para vocês identificarem as fases do desenvolvimento da criança, ok? Eu vou falar um pouquinho da teoria de Piaget. Piaget, vou falar daqui a pouco, foi aí um grande cientista que contribuiu aí com essa questão do aprendizado. Aqui em Franca tem até uma escola, chama Colégio Piaget. Vocês vão entender por que que esse cidadão aí contribuiu muito com as suas ideias e as suas pesquisas, tá? Vamos falar das 4 fases que vão colocar aí a criança dentro do seu devido desenvolvimento. Então nós temos 4 fases, que a gente chama de fase sensório-motora, fase simbólica ou pré-operatória, fase conceitual ou operatória concreta e a fase operatória formal. Nossa, professor, que monte de nome esquisito. Não precisa decorar isso. Tá legal? No livro de vocês consta todas essas fases aí. Tudo bem explicadinho, tudo bem ilustrado, mas não precisa decorar. É só entender cada uma delas para saber como que a criança passa por cada uma e o que que ela vai ter como atitude dentro de cada uma. Okay? Por quê? É importante entender isso, porque presta atenção. Vamos supor que vocês vão cuidar de criança. Eu vou cuidar dos filhos da minha vizinha. Só que um filho lá, uma criança, tem 2 anos de idade.
E a outra tem 7. E aí? O tratamento para essa de 2 é diferente com a de 7. O que essa de 2 está aprendendo, a de 7 não está aprendendo, ela está em outro nível. Então eu tenho que saber como que está esses níveis aí de aprendizado, essas fases do desenvolvimento dessa criança. Por isso que é muito importante entender essa aulinha de hoje. Tá legal? Então vamos lá. Bom, o que eu quero dizer primeiramente para vocês, pessoal? No livro de vocês vai falar uma coisa muito aí explicada sobre a criança. Vocês têm que entender que os primeiros anos de vida de uma criança são marcadas por transformações. Então quem é mãe, quem é pai, sabe o que eu estou falando. Então tem lá o bebezinho recém-nascido, bonitinho. Até aqueles de 3, 4 anos mais ou menos, a criança passa por transformações. Ela ganha peso, ela ganha altura, ela começa a desenvolver parte motora, tudo isso. Então é fundamental acompanhar a criança nessa fase. Principalmente quem for cuidar de criança recém-nascida, tá legal? Então, assim, estudar o desenvolvimento da criança é muito importante. Isso aqui vocês também têm que saber por quê. Vamos supor que vocês vão trabalhar numa creche, ou vão trabalhar aí num jardim de infância. Vocês podem trabalhar nesses locais, tá? O curso de vocês habilita para isso. Então, nesse caso, vocês vão acompanhar várias crianças, vários desenvolvimentos diferentes. Então, para entender por que aquela criança tem uma facilidade de desenvolver, aquela outra não tem. Por que aquela aprende e aquela não aprende? Tá? Então, essa aulinha é a aulinha que vai dizer sobre isso. Então, tem que saber que a criança vai passar por grandes transformações ao longo da sua vida. Sua vida não, da infância, tá? Para a vida adulta. Existem vários autores que vão tratar desse tema. Desenvolvimento das crianças, aprendizado. Dentre eles, nós temos aí o que a gente chama de teoria de Piaget. Tá? Eu vou falar para vocês um pouquinho da teoria de Piaget, para vocês entenderem quem é Piaget. Piaget é esse senhorzinho bonitinho que vocês estão vendo na tela aí, ó, esse vovozinho aí. Olha que frase mais célebre que ele coloca, que eu peguei na internet, eu achei essa frase aqui magnífica. Olha que frase linda. A infância é o tempo de maior criatividade na vida de um ser humano. Por isso que eu falei no começo da aula. A gente pega aí, por exemplo, um médico, um engenheiro. Olha a carga de conhecimento que esses dois têm. Eles fizeram faculdade, raciocínio, né? Raciocínio lógico ali na questão da engenharia. Um médico sabia toda a parte do corpo humano. Então, eles têm inteligência, têm criatividade. Um arquiteto, por exemplo, tem criatividade para criar um ambiente novo? Tem. Só que a criança tem muito mais criatividade. Por mais que não possa aparentar, mas a criança tem. Igual eu falei, ela nunca teve um aprendizado. Ela nunca, por exemplo, criança de 2 anos não está na escola, não sabe falar. Então ela não tem contato com o aprendizado ainda. Mas ela consegue montar brinquedos, ela consegue colocar bloquinho lá de encaixar. Como que ela consegue isso? Então é aí que está. A criatividade dela é muito maior do que um adulto, porque o adulto tem o conhecimento. Ele tem formas de buscar o conhecimento, de aprender. A criança ainda não tem, mas ela consegue desenvolver essa capacidade. Foi onde que Piaget descobriu isso. Então ele criou a teoria de Piaget, certo? Que olha só, quem foi Piaget? Jean Piaget. Piaget foi um suíço, tá? Que ele começou os seus estudos na área de biologia, a mesma área que eu sou formado, eu sou biólogo também. Então, ele, na biologia, ele percebeu que, não, eu vou me dedicar à parte da educação. Ele gostava muito dessa questão de educação, aprendizado. Então, ele se dedicou à parte de educação e também à área da psicologia, que vai ser a aula da semana que vem que vocês vão ver. Então, olha que 3 áreas mais ricas. Biologia é o estudo da vida. Todos os seres vivos. Tá? Educação é o que move o mundo. Então, educação, sem educação, a gente não consegue mover o mundo. E a psicologia, que é o estudo da mente humana. Olha que legal, ele começou os estudos nessa área de biologia e depois foi para educação e psicologia. Nisso ele aprendeu muito sobre a parte do desenvolvimento do aprendizado. Então, olha só, ele criou o que a gente chama hoje de teoria da aprendizagem cognitiva moderna. É como que a criança consegue aprender sem estar dentro da escola. Muita gente acha que a pessoa só vai aprender se ela estiver na escola. Não. A criança aprende muito antes. Olha como é que ele fala isso. Ele conseguiu descobrir que os princípios de lógica, de raciocínio lógico, de pensamento, os nossos, de todo mundo, vocês estão assistindo aí, começaram antes da gente aprender a falar, antes da gente aprender a ler, a escrever. A gente começou isso lá na infância, lá na parte de ser criança, de 0 a 2 anos, por exemplo.
Tá legal? Então, a parte sensorial, dos sentidos, a parte motora, a gente desenvolveu, quando era criança, com interação ao nosso meio ambiente. Tá? Então, Piaget contribuiu muito com essas descobertas. Eu preciso falar dele porque no livro conta, e também eu como professor, né, não existe faculdade de educação, né, quem faz professor, pode ser qualquer área, português, matemática, ciências, qualquer área, sem falar de Piaget. Tá? A licenciatura hoje ela prega muito isso. Jean Piaget foi um dos grandes aí, pesquisadores dessa área. Ok? Então, a psicologia da aprendizagem, todo curso de educação aí tem essa disciplina, psicologia da educação. Então, a psicologia da aprendizagem era realizada pelo desenvolvimento mental. Então, a criança se desenvolve através de linguagem, tá? Só que essa linguagem são a linguagem das brincadeiras e da compreensão. Por isso que criança, eu sempre falo isso, pai, mãe, o próprio cuidador, criança não pode ficar presa. Criança não pode ficar dentro de casa. Criança tem que soltar. Assim, claro, vai soltar no meio da rua, né? Mas soltar, eu falo, brincar com os amigos, ficar ali, né, num cercadinho, mas brincar com as pessoas, poder ter contato com outras pessoas. Porque é nessa fase que ela está descobrindo o seu conhecimento. Então, muitas mães aí reprimem, né? Coloca a criança dentro de casa, fica assistindo televisão, mas não vai brincar. É errado isso. Porque isso pode atrapalhar na fase do desenvolvimento dela. Legal? E essa teoria de Piaget, ela divide o desenvolvimento infantil em 4 fases. Vamos ver quais são essas fases aqui. Olha aqui. Fases do desenvolvimento infantil, segundo Piaget. A teoria que ele desenvolveu aí. Então, vocês estão vendo aí como se fosse uma régua. Tá? No livro de vocês tem essa réguinha aí. De 0 até ali 11 anos, 12 anos de idade. Então, cada barrinha são os anos, né? 0, 1 ano, 2 anos, 3 anos, por aí vai. Dentro dessa barra toda aí, existem 4 fases que a criança vai passar. Dentre as quais, cada fase, e eu vou explicar cada uma delas, a criança tem um tipo de característica. Tá? Então, olha só que bacana. De 0 a 2 anos, a criança está na fase sensório-motora. Eu vou explicar que fase que é essa. De 2 a 7, a criança entra na fase que a gente chama de simbólica ou pré-operatória. De 7 a 11 anos, essa criança ela está na fase conceitual ou operatória concreta. E a partir dos 11 anos, ela entra na fase operatória formal. Eu acho que ela vai seguir agora para a adolescência e vida adulta. Estão vendo aí? 4 fases. São as fases do desenvolvimento infantil, segundo Piaget. Tá? Então, igual eu falei, é importante entender cada fase, porque vamos supor que vocês estão lá cuidando de 3 crianças. Uma tem 9 anos, uma tem 4 e outra tem 1. Então, olha qual cada fase essa criança está. Então, a de 9 tem uma característica diferente da de 4. E tem uma característica diferente da de 1 ano. Tá? Então, pra vocês entenderem que legal que é isso. Isso aqui, quem for trabalhar numa creche, tem que saber na ponta da língua, para saber como é que é o desenvolvimento de cada criança. Tá? Vamos falar da primeira fase. A fase sensório-motora, que é a fase de 0 a 2 anos. Olha que bonitinha essa bebezinha aí, ó. Né? Eu costumo falar que essa fase é a fase do cuti-cuti, né? Que é uma gracinha, a gente vai lá, quer agradar, quer pegar, quer brincar. Você fala assim, nossa, essa criancinha nem sabe o que está acontecendo com o mundo. Impressão de vocês. Ela sabe muito o que está acontecendo. Ela não sabe, assim, por exemplo, o que é Covid, né? O que sei lá, as coisas estão acontecendo no mundo. Mas ela entende muito bem o ambiente que ela vive. Olha só, vocês pegam uma criança dessa num berço, vocês ficarem brincando com ela, de ficar, né? Cuti, cuti, cuti. Ela não vai olhar fixamente, ela não vai rir, ela não vai querer mexer as perninhas. Quem ensinou ela a fazer isso? Ninguém. Tá? Então, para vocês entenderem que ela tem sim capacidade de conhecimento. Tá legal? Aqui nessa fase, olha só, ela começa a desenvolver a coordenação motora. Então, a criança aqui, ela começa a mexer as mãozinhas, mexer as perninhas. Tá? Então, é a fase do desenvolvimento da coordenação motora. Ele está aprendendo a coordenar os seus gestos ali. Legal? Exploração do mundo utilizando os sentidos. Então, vocês podem perceber que, se vocês forem num berço e ver uma criança lá de 6 meses, 1 ano, ela vai ficar olhando atentamente a vocês. Ela concentra em quem está brincando com ela. Então, vocês podem perceber isso. Hoje, vamos supor, vocês agora, vocês estão aí me vendo na casa de vocês, no serviço de vocês.
Vocês estão concentrados? Beleza. Pode ser que aconteça algum barulho, alguma coisa aconteça, vocês vão desconcentrar da aula. A criança, ela tem um foco na concentração muito maior do que a gente. Pode ver que qualquer coisa que acontece com a criança, ela não tira o foco de vocês. Pode acontecer um barulho, pode acontecer alguma coisa, ela não tira o foco de vocês ali quando vocês estão brincando com ela. Então, ela tem uma concentração muito grande. Por quê? Porque ela desenvolve, ela explora o mundo através dos seus sentidos. Tá? Pensamento relacionado a tudo que pode ser tocado. Vocês podem ver que se vocês chegarem com o dedo na mão de um bebezinho desse aí, ela vai pegar e vai segurar o dedo de vocês. Ela está aprendendo que o toque, né, ou seja, o segurar, ela vai descobrir o mundo. Então ela consegue pensar. Ela não sabe que ali chama dedo, que o dedo serve para mexer, mas ela sente que aquilo ali, ó, é alguma coisa que ela pode usar mais para frente. Então no caso, no dela, né, no dedinho dela. Aí eu acho que a criança começa a vir com o dedinho na boca, tá? Então, o pensamento relacionado a tudo que pode ser tocado. Por isso que tem que sempre dar ali, oferecer objetos para a criança brincar, para ela poder tocar, sentir tudo que está ali ao redor dela. E a aprendizagem vai acontecer por acaso, tá? Por meio de reflexos, como segurar, igual expliquei para vocês agora. É um reflexo ela poder segurar as coisas. Ela vai entender que aquele segurar ali vai ajudar ela na coordenação motora, de apoio, de entender que tem que pegar um objeto. Tá? Isso nessa fase aqui, ó, de 0 a 2 anos. Bebezinho ainda. Puxar, por exemplo, a criança pode puxar o cabelo às vezes. Ela segura e gruda, né? Então puxa o cabelo. Tá aprendendo com aquilo. Não é porque é o jeito dela, é porque ela está aprendendo. Ela está descobrindo o mundo. E colocar na boca. Qual que é a primeira coisa que uma criança faz quando pega alguma coisa? Pôr na boca. Ela não sabe diferenciar. Por exemplo, se você der lá um pedaço de pão, uma ideia aqui, tá? Um pão para ela, ou uma pedra, ela não sabe o que é pão e o que é pedra. Só que ela vai pôr na boca. Por quê? Porque qual que é o nosso principal instinto humano? Comer. A gente não sobrevive sem comer. Então, o nosso instinto é comer. Então, ela já sabe disso lá na fase sensório-motora. Ela quer pôr na boca para experimentar aquilo. Isso é instinto da criança. Não é porque ela é teimosa. Isso é uma coisa natural. Tá? Claro, pai, mãe, cuidador tem que ficar de olho. Não vai pegar lá, por exemplo, uma pedra e pôr na boca porque ela pode engolir. Só que nesse caso, ela vai tudo pôr na boca. Isso é normal, porque ela está descobrindo o mundo. Beleza? Importante aqui, uma coisa muito importante. Nessa fase é fundamental que a criança toque, sinta, prove, experimente esses objetos. Então, eu costumo dizer sempre, eu vou sempre dizer mesmo. Pai, mãe, cuidador, não limite a criança, não delimite a ela. Tudo bem, você vai ficar de olho, mas deixa a criança explorar o mundo que ela vive. É a fase que ela vai aprender, para depois, lá na frente, não ter problemas, tá, de aprendizado. Então, essa fase é uma das mais importantes que existe, onde ela vai descobrir o mundo. Tá legal? Vamos para a segunda fase, a fase simbólica ou pré-operatória, que vai de 2 a 7 anos de idade. Então, aí, 5 anos dentro dessa fase. Tá? Essa é a fase de educação pré-escolar. É antes da criança entrar na escola. Então, ali é onde ela vai aprender a se socializar. Tá? Então, a criança nessa fase, ela já tem ali a coordenação motora, ela já consegue andar, tudo. Só que agora é a parte dela começar a aprender a se socializar. A sair daquela zona de conforto da casa dela para ir descobrir o mundo. Para poder se relacionar com outras pessoas. Então, é a socialização. É uma das fases mais críticas que existem. Vocês podem ver que quando a criança vai para a escola, vocês mães, quando vocês levam o filho de vocês, primeira vez para a escola, ela arma o maior birreiro lá, né? Chora, não quer entrar na escola. Por quê? Porque a criança ela estava com aquilo na mente. A zona de conforto dela era a casa. Quando vocês levam para um ambiente diferente, ela não sabe daquele ambiente. É uma coisa nova para ela. Ela tem medo daquilo. Por isso que é normal, é natural a criança chorar no primeiro dia de aula. Ela não quer ficar na escola. Porque ela vai desprender da mãe, do pai, vai ficar um tempo naquela escola. Ela não conhece ninguém naquela escola. Então é um ambiente novo. E ela se sente, tipo assim, ai, meu pai e minha mãe me abandonou. Ela só sente isso, mas não é. Então ela está entendendo isso ainda. Então é a parte de socialização. É natural que a criança tenha medo. Tá? Então muitos pais aí até reprimem. Não, porque não sei o quê, larga de ser bobo, larga de ser boba. Tal. Não é isso. A criança sente que ali tirou ela da zona de conforto.
Simplesmente isso. Legal? Aqui, essa fase é onde que a criança ela vai estar voltada a ela mesma, que é a fase egocêntrica. É que ela, vamos supor essa menina aí, ó. Vamos supor que ela é minha filha, tá? Eu levo ela na escola, ela vai sentar lá na última carteira, ela vai ficar sozinha, ela não quer brincar com ninguém, ela vai fazer as atividades só do jeito dela, então ela vai pensar nela mesma. Ela ainda está a aprender a se socializar. Então, é difícil para a criança chegar de cara. Ah, vamos brincar. Ai, minha amiguinha. Ai, que não sei o quê. Pode ter, salve aí, uma ou outra exceção. Mas é difícil para a criança. Ela está descobrindo um mundo novo. Então, nesse caso aqui, ela vai pensar nela mesma. Sabe aquelas crianças assim, que quando você chega perto, ela já gruda na mãe, te olha assim, tipo desconfiada? Por quê? Porque ela é egocêntrica. Ela pensa nela mesma. Então, ela está pensando só nela. Ela não se socializou ainda. Ela vai se socializar na escola. Por isso que é importante essa fase, tá? Aqui, ela vai expressar os sentimentos dela de forma livre. Por isso que ela pode chorar. Ela pode pegar um rabisco, lá um desenho, e desenhar a casinha e o pai e a mãe. Geralmente, a maioria, já fiz estágio em educação infantil. A maioria das crianças nessa fase, pré-escolar, pré-escola ali, quando vai desenhar, desenha a casa e desenha duas pessoinhas, que é o papai e a mamãe. Por quê? Porque tá lembrando lá da zona de conforto dela. Ela tá com saudade lá daquela zona de conforto. Tá? A escola é uma coisa nova. Ela não está adaptada àquilo ainda. Tem muita gente diferente. Tá? Então, nesse caso aqui, ela vai expressar de forma livre. Então, a criança nessa idade, olha só, ela começa a desenvolver a noção de espaço físico, tá? O que é longe, o que é perto, a partir dos 2 anos, e noção de tempo, o que é manhã, tarde, noite, por exemplo, por volta de 4 anos. Ela tem que desenvolver isso, noção de espaço e tempo. Tá? Hoje a gente sabe. Que hora que é agora? 11, umas 10h30, mais ou menos, não é isso? Manhã, tá? De quarta-feira. Tá um pouco frio, tá vendo? Espaço, tempo. Beleza? Vamos para a terceira fase, a fase conceitual operatória concreta. Aqui é de 7 a 11 anos. Que a criança já cresceu um pouco. Olha a menininha aí, ó. Tá legal? É a fase do ensino fundamental. É quando ela sai da pré-escola e vai para o ensino fundamental. Os 9 anos do ensino fundamental. De 1º a 9º ano. Tá? Então aqui, a criança já se socializou. Ela já passou pela pré-escola. Por isso que é importante fazer a pré-escola. Tá? Para ela se socializar. Então aqui, ela vai ter um declínio desse comportamento egocêntrico. Ela não vai pensar só nela mesma, porque ela já aprendeu a se socializar. Ela fez amizade, fez amiguinho. Às vezes aquele amiguinho da pré-escola vai começar lá no ensino fundamental com ele, com ela. Tá? Então aqui já é aquela questão de já ter amizade, já querer brincar na hora do recreio. Tá legal? Então aquele comportamento egocêntrico, pensa só nele, só nela, vai começar a cair. Ela já aprendeu a se socializar, agora que vai entrar para a escolinha. Tá? Começa a lidar agora com conceitos e números. Vai entrar a matemática, que é a parte de desenvolvimento do raciocínio. Então a matemática entra com conta simples, 2 mais 2, 4 vezes 4, tudo isso. Tá? Continha básica, conceito, aí o que é português, né? A questão da disciplina português, ciências, educação física, tudo isso. Ela começa a aprender aqui. Ela começa a já perceber o aprendizado do mundo aí, afora. Começa a solucionar problemas concretos. Então, por exemplo, professor, me dá um exemplo de problema concreto. Vamos supor que na escola, ali, esse menino aí que tem 8 anos de idade precisa, sei lá, buscar, não sei, vou dar uma ideia aqui, buscar folha sulfite lá na diretoria. Vou dar uma ideia, tá? E chega lá, não tem folha sulfite. Aonde que ele vai? Então eu vou lá na sala dos professores, tá vendo? Ele começa a pensar melhor. Então ele sabe solucionar problemas um pouco mais concretos. Não tem ali? Eu vou tentar aqui. Tá? Essa é a fase de começar a raciocinar mais. E aqui desenvolve a capacidade de estabelecer relações. Aqui é a parte sentimental. Então uma criança de 7, 8, 9 anos, tudo bem, é criança ainda. Mas ela já começa a estabelecer relações de afeto. Pode ser que aquela menininha, né, ou aquele menininho lá que ela acha bonito na escola. Aqui começa sim essa fase, tá?
Então, tem que entender, o pai e a mãe tem que entender que é normal isso para a criança. Claro, não vai se expor, não vai querer namorar com 7 anos de idade, né? Mas a criança começa a perceber certas relações de afeto. A proximidade maior com o amiguinho, com a amiguinha, legal? Porque acha bonito, acha bonita. Aquela amizade, assim, de levar para casa, de brincar a tarde inteira. Tudo isso. Então, relações de amizade, relações de paixão, entre aspas, começam nessa fase aqui. Tá? E por fim, a última fase, a operatória formal, que é dos 11 anos para frente. Aí é dos 11 anos para a adolescência e vida adulta. Olha como é que esse menino aí já está bem desenvolvido. Tá legal? Então ele passou as 3 primeiras fases. Só que ainda tem essa aqui. Nessa fase, é a fase que a gente chama de transição. Que é da transição da infância para a adolescência. É a transição. Ele já não é mais uma criança. Ele vai deixar de ser criança. Ele vai agora para a fase da adolescência, para começar a assumir mais responsabilidades. Tá? Vocês podem ver que tem criança hoje de 12, 13 anos que cuida de casa. Trabalha. Tá? Tem gente que é assim, que é a fase de transição. Tá legal? Aqui, essa criança vai aplicar lógica. A lógica mesmo, raciocínio lógico, por exemplo, para a resolução de problemas mais complexos. Então, vem conta mais pesada aí um pouco. Tá? A escola já começa a ser um pouco mais exigente. Desenvolve habilidades. Aqui eu quero que vocês prestem atenção em mim. Eu coloquei aqui, tem uma estrelinha aqui nessa última frase. Ó. Gente, é nessa fase de 11 anos aí mais ou menos que a criança vai desenvolver qual é a sua habilidade. E é aqui que é fundamental que o pai, a mãe, o cuidador perceba qual é essa habilidade. Vou dar um exemplo. Essa criança aí de 11 anos, esse menino aí, ó, ele pode ter uma grande habilidade de ser um jogador de futebol. Porque ele, quando vai jogar bola, ele é diferente de todos os outros. Tá? Ou senão, ele pode ser um grande músico. Não sei, tem uma facilidade de aprender um instrumento musical que eu nunca vi. Sabe as habilidades? Tipo assim, essa pessoa, essa criança tem habilidade para isso, tem o dom para aquilo? É nessa fase. Então, acho que os pais têm que chegar em cima. Os pais têm que chegar em cima e tentar, tipo assim, vamos colocar na escolinha. Vamos priorizar. Tá? Então, fiquem atentos a essa fase. É a principal da infância da criança. Tá? Dessa parte da criança. Porque ela vai desenvolver as habilidades. Por exemplo, o Messi, jogador de futebol, Cristiano Ronaldo, começou a jogar bola com essa idade aí. Ó. Já era diferente de todos os outros. Então os pais não vão pôr na escolinha, vamos incentivar. Olha o que virou hoje. Tá? Então é onde que vem a habilidade. Okay? Pode ser artística, pode ser habilidade de raciocínio, pode ser que uma criança dessa aí tenha uma facilidade de fazer uma conta de matemática que nem matemático profissional sabe fazer. E aí? Então é onde que vem as habilidades, tá? Desenvolvimento físico, a criança que vai começar a ter um corpo mais rígido, físico. Emocional, então vem as emoções, tristeza, alegria, decepção. E social, o desenvolvimento social. Só que nessa fase também é aquela fase um pouco mais complicada, por quê? Porque que começa a vir os hormônios. O desenvolvimento, né? A aflorar os hormônios. Aí vem aquela questão de querer sair. Pode ver que criança aí de 11, 12 anos já quer ir pro shopping, quer ir com os amiguinhos, né? Quer dar uma volta, tomar um sorvete. Estão descobrindo o mundo. Só que de uma forma mais social, mais socializado, tá? Quer ir de grupinho lá pro shopping, tem tudo isso. Não vai pra balada com essa idade, não pode nem entrar lá, né, na balada. Mas já começa a querer se socializar em grupos, tá? Aí vem a paquerinha, vem gostar da menininha da escola, do menininho da escola, tem tudo isso. E os hormônios também, aí ajuda um pouco. Então, nesse caso, a criança começa a se descobrir, tá legal? E começa a demonstrar certa independência. Igual eu falei aqui, tem criança na cidade que já cuida de casa, que sabe, por exemplo, ir sozinha para a escola. Tá? Então a independência é nessa fase aqui. É a transição, gente. Criança, adolescência e vida adulta. Tá? Nessa fase aqui. E por último, eu quero mostrar para vocês que é muito importante vocês entenderem isso daqui. Ó. Muitas pessoas comparam as crianças. Ah, é porque o filho da vizinha tem a mesma idade da outra. E aquela lá desenvolve muito mais, essa daqui não desenvolve. Por quê? Por que aquela lá está aprendendo mais fácil na escola e aquela outra não está? Presta atenção, cada pessoa é uma pessoa. Então, olha o que eu coloquei aqui na tela para vocês lerem. As fases que vimos na aula são importantes para identificar possíveis problemas no desenvolvimento. Por isso que eu falei, vocês vão ficar de olho na criança. Como é que será que ela desenvolve? Tá?
Porém, elas podem variar de criança para criança. Sendo assim, o hábito de comparar uma criança com a outra não é recomendado. Não compare uma criança de 5 anos com outra de 5. Por que a de 5 sabe fazer contas de matemática e a outra de 5 não sabe? Não compare. Cada uma tem seu tempo. Elas vão atingir o mesmo nível, só que vai demorar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Tá? Então, olha só, certos indivíduos podem antecipar alguns comportamentos. Então, tem criança aí de 4 anos de idade que já tem lá a habilidade de fazer alguma coisa. Tá? Antecipou. Você fala, nossa, já tem 4 anos, já sabe fazer um monte de coisa. Tá? Enquanto outras podem apresentar um tempo depois. Então, tem 10 anos de idade e ainda não sabe o que tem que ser feito. Calma lá. Ela vai aprender, só que com um pouco mais de tempo. Tá legal? Então, fica a dica para vocês aí nessa questão. Tá bom? Eu ia passar para vocês aqui todas as fases aqui até os 10 anos, né? A idade. O que a criança faz, os estímulos que a gente tem, que vocês, né, cuidadores, têm que colocar para essa criança e os brinquedos que ela podem usar. Isso aqui está no livro de vocês. Eu quero que vocês deem uma lida lá no capítulo 17. Então, olha só, até 6 meses. O que até 6 meses a criança faz? Brincadeira com o próprio corpo, com mão e pé, por exemplo. Até 6 meses, ele fica chacoalhando mãozinha e pezinho. Qual que é o estímulo que o cuidador tem que dar? Contato por meio do toque. Dar a mão ali, né, para tocar. Massagem, fazer massagem nos bracinhos, nas perninhas. Que brinquedo eu posso dar, professor? Mordedor, chocalho, aqueles objetos musical, sabe que tem aquelas bolinhas com sininho dentro para chamar a atenção? Então, até 6 meses. De 6 meses a 1 ano, que está tudo no livro, tá? Só estou explicando para vocês. De 6 meses a 1 ano, ela começa a sentar, segurar o objeto, engatinhar. Qual que é o estímulo? Oferecer brinquedo para segurar, colocar brinquedo afastado para ela engatinhar e ir lá buscar. Tá legal? Deixar que elas segura objetos para que tenha apoio. Pegar ela pela axila para ela tocar os pezinhos no chão para começar a sentir como é que é o andar. Quais são os brinquedos? Cubos, blocos de montar, brinquedos de martelar, encaixar. Lembra que eu falei de encaixar? O que é bolinha, quadrado, estrela? Tá? De 1 a 2 anos. A criança agora começa a andar sem apoio. Empurra carrinho, carrega brinquedo, começa a correr, vai chutar uma bolinha, tá? Empilha bloco, usa até o lápis para rabiscar. O que o cuidador tem que dar de estímulo? Oferecer espaço para a criança poder desenvolver as atividades. Tá? Então, espaço para ela poder brincar. Brinquedos adequados à idade. Então, carrinho, bloco de montar, brinquedo de encaixar, a mesma coisa. De 2 a 3 anos, ela corre, ela dança, ela pedala, tá? Ela usa giz para fazer rabisco. Qual que é o estímulo do cuidador? Oferecer espaço para a criança realizar suas atividades. O espaço aqui conta muito. Tá? Oferecer brinquedo adequado. Pedir para a criança ajude a recolher os brinquedos, para começar a ter certa responsabilidade. Quais são os brinquedos? Bloco de montar, bichinho, boneco, boneca. Tá? Eu estou falando rápido, porque falta 4 minutos para acabar a aula. Tá? De 3 a 4 anos, ela começa a pular, subir, descer a escada, pega, joga bola, desenha a pessoa, copia a letra. O que eu posso oferecer? De novo, o espaço para ela brincar. Não posso fechar ela em casa. Dá espaço para ela desenvolver. Oferecer brinquedo adequado. Aqui começa instrumento musical, aquele instrumentinho básico, tá? Não vai dar uma guitarra, uma bateria para uma criança dessa que ela não vai tocar. É instrumento mais básico. Bloco de montar, jogo de tabuleiro simples, quebra-cabeça, tá legal? De 4 a 6 anos, ela começa a se equilibrar num pé só, ela dá cambalhota, ela pode nadar, ela desenha a pessoa, tá? Ela começa a usar talher para comer. Oferecer o espaço, brinquedo adequado. Que brinquedo? Minicidade. Sabe minicidades? Aquelas cidadezinhas que tem carrinho, casinha, tá? Postinho de gasolina, casa de boneca com móvel, para saber organizar. Bola, tratorzinho, barco, caminhão, fantoches. Olha como é que os brinquedos evoluem. De 6 a 8, já começa a ter noção do corpo, noção de espaço-tempo, dia da semana, onde que mora, no mês que é. Tem um controle de impulso. Então aqui eu ofereço atividades próprias, como pular corda, bambolê, amarelinha, tá? Fazer origami, dobradura de papel, tá? Para desenvolver o raciocínio. Brinquedos adequados, igual bola de gude, pipa, soltar pipa, jogo de tabuleiro, carrinho, bicicleta. Se vocês um dia estiverem cuidando de uma criança de 6 a 8 anos, vai soltar pipa com ela. Vai brincar de tabuleiro, vai jogar bolinha de gude. É função do cuidador. E de 8 a 10 anos aí, o período onde que eu falei, que a criança começa a desenvolver ali suas habilidades e onde que o pai e a mãe vai começar a falar assim, ó, vamos focar nessa habilidade.
Porque essa criança tem tudo para ser isso que ela está fazendo. Então é jogar na natação, colocar no futebol, basquete, judô, dança, o que for melhor. Tá legal? Então eu falei para vocês aqui um pouquinho das fases do desenvolvimento infantil. E semana que vem eu vou falar da psicologia do idoso. Tá? Uma aulinha bem interessante aí, voltada à psicologia, ao estudo da mente do idoso. Beleza, meninada? Beleza. Pessoal, alguém tem alguma pergunta a fazer? O microfone de vocês está ligado aí. Quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Eu? Pode falar. Por que a sua aula só tem 40 minutos e a do Lucas é 2 horas que a gente chega até enjoar? 2 horas? É porque ele está usando... 2 horas, filha. Pensa numa falação que enjoa. Fala, bem dizer, não explica nada. É 2 horas de perca de tempo. Se fosse menos 1 hora, dava e sobrava. E essa é só 40 minutos. Poderia ser mais longa. Ô, Sol, mas... Pelo menos 1 hora. O Lucas é aquele de Ribeirão que está fazendo lá o workshop? Isso. Então, eu acho que ele está usando um outro programa. Eu não sei se é o Zoom. Ou se não... Gente do céu, a sala dele chega a enjoar de tanta repetição, misericórdia. A sua sala é tão boa, tão maravilhosa, é tão curtinha. Ah, que beleza. Fico até feliz. Ele pode estar usando uma versão do Zoom também, que é paga. Então, tem como usar o Zoom versão paga, que aí ele consegue ter quanto tempo ele quiser. Essa que a gente está usando é uma versão gratuita, por isso que é só 40 minutos, porque é o tempo ideal para passar a teoria. Eu estou passando a aula 40 minutinhos, mas dá para passar o conteúdo teórico, beleza. Depois, quando vocês voltarem, é só a prática. Então, porque as aulas dele, eu não sei se é porque é muito longa, menino do céu, é 2 horas, dá para entender no máximo meia hora, porque do resto, mas trava que não entende mais coisa nenhuma. Entendi. Mas